Olá, meus irmãos. Agora eu quero falar nesse vídeo sobre a expectativa messiânica, as esperanças que o povo tinha sobre o Messias na época de Jesus. A palavra Messias no hebraico é Mashiach, em grego é a palavra Christos. O significado delas em português é ungido. Ungido. A ideia de ungir é de molhar com óleo. Isso era feito no Antigo Testamento e representava capacitação dada por Deus, talvez até a escolha de Deus sobre aquela pessoa, né? E a capacitação dele por meio do Espírito Santo, via de regra. Eu digo via de regra porque tem uns casos também um pouquinho diferentes, assim. O Antigo Testamento fala de Deus ungindo também pessoas para se tornarem inimigos de Israel e matarem e afligirem bastante o povo, porque o povo estava afastado de Deus no caminho da idolatria. Então, será que esse era ungido, capacitado pelo Espírito Santo? Bem, essa discussão foge desse vídeo, tá bom? Mas, via de regra é isso, representava a escolha de Deus e a capacitação pelo Espírito de Deus para ele realizar alguma obra dentro do povo de Deus. 3 grupos em especial eram ungidos no Antigo Testamento: sacerdotes, profetas e reis. E aí tem textos que mostram pessoas desses 3 grupos sendo ungidas. E o termo passou a ser associado em especial aos reis da linhagem de Davi, porque a promessa de Deus é que a linhagem de Davi é que ia sempre ocupar o trono de Israel. Não é? E a gente sabe que isso tem ligação até mesmo com a vinda de Jesus como descendente da linhagem de Davi. E o detalhe importante é que a legitimidade de um ungido estava na escolha de Deus, ou seja, uma pessoa era um verdadeiro ungido, um verdadeiro Messias, se Deus tinha escolhido ele, não por ele receber o óleo. Receber o óleo era só uma cerimônia externa da escolha de Deus e da capacitação de Deus. Então, no Antigo Testamento, a gente vê que, e os judeus entendiam isso na época de Jesus, que a Bíblia promete um Messias assim especial, que não é um mero sacerdote, um mero profeta, um mero rei. Então, eu trouxe aqui algumas dessas referências, todas elas a reis, mas tem também referências a um profeta especial que viria. Mas vamos focar nessas aqui que eu separei. Você pode dar uma olhada em cada uma delas, eu trouxe só o resumo, tá? Dessas 2 primeiras. Mas Jeremias 23 fala de um rei descendente de Davi, que Deus traria, né, como, sobre o povo de Israel, e parecia ser um Messias especial, assim. Em Isaías 24 fala de um reino em Sião. E Daniel, capítulo 7, fala de um filho do homem. Filho do homem quer dizer, basicamente, homem, ser humano. Esse termo, filho do homem, acabou sendo usado especialmente para se referir a este filho do homem descrito em Daniel 7. E ele é descrito como um homem que desce dos céus e vai ter um reino eterno, um reino que domina sobre todos os povos. Diz assim: na minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de um homem vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Então a gente vê aqui um Messias especial, um rei, mas um rei muito especial, de um reino eterno, um reino que jamais será destruído, que domina sobre todos os povos. Então os judeus conheciam essas referências a Messias especiais e me parece até que às vezes eles também pensavam como sendo mais de um Messias, um para uma coisa, outro para outra, talvez um Messias rei, um outro que seria um profeta. Então, existiam expectativas diversas, existiam visões diversas sobre como seria esse Messias que viria, certo? Eu vou dar aqui uma visão de algumas dessas visões. Tem, por exemplo, escritos que não são reconhecidos como inspirados. São os apócrifos,
mas que nos dão uma visão do que os judeus pensavam, tá? São escritos judaicos, então dão uma visão de como os judeus pensavam na época. Tem os Salmos de Salomão, que falam da vinda de um rei justo, sem pecado, que vai reinar sobre os gentios, sobre os não-judeus, inclusive. Tá? Reinaria sobre os judeus e os gentios. Em 2 Esdras, novamente, é um escrito apócrifo, tá? Não é inspirado. Fala de um reinado divino que vai suceder o domínio de Roma. E que o Messias vai governar conforme a lei, e quando completar a obra ele vai morrer e depois vai vir o juízo. Você vê que não é o que aconteceu, né? Não descreve Jesus, mas eram esses... Assim, são duas visões que a gente tem aqui sobre o que eles esperavam do Messias que viria. Aí, duas especulações, né? Que estão nesses escritos judaicos. Tem um filósofo também chamado Filo de Alexandria. Olha só, um judeu lá em Alexandria, tá? Alexandria é aquela cidade da grande biblioteca, que tinha também uma grande comunidade judaica. Então, esse filósofo acreditava que, ele é da época de Jesus até, de 20 a.C. a 45 depois. Ele acreditava que o Messias seria um guia espiritual, que possuiria atributos espirituais e uma qualidade ética, que lutaria e venceria, e que teria também uma grande força física. Então tá aí uma outra visão do que seria o Messias para os judeus. E tem alguns pontos de semelhança com Jesus, a ideia de uma grande qualidade ética, de um guia espiritual, certo? Mas quando ele pensa em lutaria e venceria, provavelmente ele não imaginaria algo como Jesus, né? Alguém que entrega a vida para perdão dos pecados. Isso eles não entenderam. Então eu achei aqui esse texto, depois eu coloco vários links de referência para os textos. Que diz assim: os sábios judeus diferiam grandemente em sua descrição do Redentor, dependendo dos tempos e lugares e da condição material e cultural do povo. De modo que alguns pensavam nele como uma pessoa divina, todo-poderosa. Olha só, variava o que eles esperavam, o que os próprios sábios judeus diziam sobre como seria o Messias. Isso variava da época, variava da condição material do povo daquela localidade, né, onde estava o sábio judeu. Mas alguns deles cogitaram nele como uma pessoa divina, todo-poderosa. Olha só, existem pontos de ligação com o nosso Senhor Jesus, tá? Um livro fala o seguinte, que depois do exílio, a expectativa deixou de ser mais assim de um reino comum, de um mero reino de Davi, reinando em Israel, enquanto os outros povos estavam ao redor e que havia guerras e havia tudo acontecendo como sempre aconteceu. E passou a ganhar um contorno mais escatológico, um reino do fim dos tempos, que haveria um reino que encerraria ali a história humana, essa coisa de guerra e de obedecer, desobedecer, enfim, um reino que ia encerrar a história humana. Então, depois do exílio, depois que o povo foi para a Babilônia, as esperanças dos judeus começaram a ter mais esse contorno escatológico. Mas, de todo jeito, em todas elas, todas essas visões, a vinda do reino de Deus era aguardada como um ato de Deus, onde Deus ia derrotar os inimigos, ia reunir o povo de Israel disperso, né, na diáspora, espalhados por vários lugares, ia reunir esse povo sob o domínio de Deus, ia destruir ou sujeitar os gentios a Deus e à lei de Deus. Então, eles tinham essa visão do reino de Deus, talvez de maneira comum, a maioria e as principais dessas visões, desses entendimentos, tá? Estou falando de visão nesse sentido. Talvez isso aqui fosse comum a esses diversos entendimentos sobre como seria o Messias que eles aguardavam. Tem até uma explicação interessante de que os zelotes, possivelmente é especulação, mas eu acho bem palpável, e possivelmente eles também buscavam essa vinda do reino de Deus, mas o entendimento deles é que eles não deviam aguardar passivamente o reino de Deus. Talvez eles entendessem que Deus queria deles que eles, pela espada, tomassem atitudes para que então Deus
implantasse o seu reino. Os ajudaria, digamos assim, a vencer e seria implantado o reino de Deus. Possivelmente é especulativo isso, mas a gente vê na Bíblia algumas referências a revoltas, possivelmente essas pessoas que a gente chama de zelotes. Tem aí duas referências para vocês verem depois. Então a especulação é que talvez todas as revoltas dos judeus contra Roma tivessem essa esperança de apressar a vinda do reino, essa esperança de que ali eles iam fazer vir o reino de Deus e fazer vir o Messias à força, digamos assim. Agora, o entendimento dos judeus tem pontos de semelhança com a pessoa do Senhor Jesus, mas eu coloco aqui a discussão sem fechar ela. Por que eles o rejeitaram, se havia tantos pontos de semelhança? Será que era porque ele não atendia às expectativas messiânicas que eles tinham? Ou será que era porque Jesus atacou os interesses pessoais da elite religiosa ali, dos fariseus, dos saduceus? Então eu deixo essa discussão meio em aberto, certo? Certamente Jesus atacou os interesses pessoais, apontava a hipocrisia dos fariseus que se colocavam como referência, como destaque, criticou os saduceus por permitir, talvez incentivar e talvez organizar a venda de coisas no templo, né? A troca de dinheiro, tinha câmbio, tinha cambista faz câmbio de dinheiro, né? Dinheiro de um lugar para o de outro. Então, provavelmente isso beneficiava os saduceus, os sacerdotes em geral. Então, Jesus certamente atacou. E quanto às expectativas messiânicas do povo, eu já disse, tem pontos de semelhança, mas tem um ponto que eles não compreenderam, eles não tinham a ideia de um Messias que ia redimir, ia libertar o povo, ia tirar a culpa do pecado do povo por meio do sacrifício pessoal. Então, provavelmente, esse é um ponto central aqui, que Jesus não atendia às expectativas dele, e não era para entender mesmo, porque senão eles não teriam sacrificado o Senhor Jesus, matado ele. Mas talvez esse aqui tenha mais importância do que a gente costuma atribuir a ele. Só um detalhe sobre isso. Como eles não compreendiam a ideia de um Messias que ia redimir o povo pelo sacrifício pessoal, a gente lê Isaías 52, 53 e vê ali claramente a obra do Senhor Jesus, né, de se entregar, de se sacrificar para perdão dos pecados. Mas o povo de Israel tinha esse texto e não entendia assim. Por quê? Porque eles entendiam que ali era a nação de Israel. E o sofrimento do servo era o sofrimento que a nação passou e passava ainda na diáspora, espalhada pelo mundo. Então, era esse o entendimento. O servo sofredor seria a nação. Mas eu recomendo que os irmãos leiam depois esse texto, porque é difícil fazer essa associação. Em alguns versos, ela combina. O servo sofredor poderia ser a nação de Israel sofrendo, mas em outros não faz sentido. Mas era o entendimento deles, provavelmente ainda hoje é assim que eles tentam entender, certo? Então tem um vídeo interessante aí que, se não compartilhamos, depois a gente compartilha aí mostrando os judeus de hoje sendo confrontados com esse texto. Mas eu encerro aqui essa explicação sobre as expectativas messiânicas dos judeus na época de Jesus.